80 empresas que prestam serviço ao governo do estado alegam que estão sem receber desde janeiro e temem não ter dinheiro para pagar o 13º dos funcionários. A dívida pode ultrapassar 30 milhões de reais. E essas empresas atuam na área de segurança armada, limpeza e conservação e terceirização de mão de obra de uma forma geral. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o consultor jurídico da Associação Brasileira de Defesa do Direito Empresarial, a Abradem, Salmen Ghazali. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Edvânia. Prazer estar aqui com vocês. Consultor, o governo aí diz o seguinte, que ele é bom pagador. Ele não paga só aquilo que está errado. O que é que tem de errado com esses contratos dessas 80 empresas? Ou não tem nada errado e o governo está sendo um mau pagador? Certo. É importante esclarecer inicialmente que essas empresas prestadoras desse tipo de serviço utilizam mão de obra. Então, 90%, 95% da contratação é referente a salários de trabalhadores. E ocorre, ano a ano, uma revisão do acordo coletivo de trabalho. Essa revisão, nos termos da Constituição da República, ela tem que ser repassada para o tomador de serviço, seja ele órgão público ou empresa privada, tomador privado. Isso não ocorreu no governo Pedro Táxi, nós já denunciamos isso já no começo do ano, já no mês de abril, preocupado, e agora nós estamos aqui no mês de novembro e os pedidos que foram protocolados no governo, pedindo a revisão dos preços, até agora não foram sequer apreciados. Existe uma denúncia aí de que muitas empresas também estão na mesma situação, mas acabam não falando porque se sentem coagidas aí por medo de perder o contrato? Sim, na verdade, o empresário fica numa situação difícil porque ele presta serviço para o Estado e ele não quer nenhum tipo de lide com o Estado, até porque essas lides podem vir a ser, resultar em precatórios. Então, receberia daqui a muitos anos, né? Mas não é o caso, porque essa obrigação é de fazer. De fazer o quê? Fazer a repactuação, reequilibrar os contratos. Essa garantia é constitucional e o governo Pedro Táxi, o governador Pedro Táxi, que é um profundo conhecedor da Constituição, sabe que tem que rever, sabe que tem que reequilibrar os contratos, porque senão o Estado se locupleta ilicitamente com o trabalho dos seus fornecedores. O que o senhor está dizendo aí é o seguinte, além de não repactuar os valores, também não está sendo feito o pagamento a essas empresas? Sim, ocorrem os pagamentos atrasados, muitas vezes com 3, 4 meses de atraso, paga-se um mês, deixa-se 2 meses sem pagar, e houve também uma situação que também está prejudicando muito os trabalhadores e os empregadores. Quando o governador entrou, ele decretou uma espécie de moratória de 90 dias. As empresas ficaram sem receber nesse período. Depois criou-se requisitos para pagamento que a lei não permite. A Lei 866 exige alguns documentos, mas não tantos documentos como o governo atual está exigindo para pagar. E outra situação é que uma lei nova, ela não pode atingir um ato jurídico já praticado, um ato jurídico perfeito, ou seja, o contrato que foi assinado. Então, o governador entrou e mudou a data de pagamento e os critérios de pagamento. Então, isso não pode, a Constituição não permite, o governador sabe disso porque ele é um tremendo constitucionalista, mas estão praticando esse tipo de situação no Estado aí. O senhor acredita que esse aumento até da burocracia é para dificultar o pagamento, eles ganharem mais um prazo para pagar ou atrasar mais? Inicialmente, os empresários até entendiam isso, né? Porque no governo passado, teve algumas situações em que os pagamentos realmente teriam que ser vistos, fiscalizados a prestação de serviço. Mas hoje, a fiscalização é rigorosa, todas as secretarias sabem que o serviço foi prestado. Então, não há porquê, não existe razão para se criar tanto documento para você poder efetivar um pagamento. O senhor está dizendo aí o seguinte, que existem ilegalidades. Sim. Agora, não seria mais fácil aí procurar o caminho da justiça para que então se obrigue o governo a cumprir o que ele não está cumprindo? Como foi dito e foi feito no começo do ano, primeiro nós estamos ainda tentando o diálogo, porque nós estamos em novembro e em novembro vence o 13º dos empregados. São milhares, dezenas de milhares de empregados. Algumas empresas já estão insolventes com a situação de atraso de pagamento. Com o 13º agora,
provavelmente o Estado venha... Essas empresas, elas dependem única e exclusivamente do governo para sobreviver? Sim, a maioria das empresas tem uma grande parte da contratação efetivada pelo Estado. Então, um desequilíbrio econômico e financeiro nessa área da empresa atinge os contratos privados inevitavelmente. O que ocorre hoje é que o Estado também tem que considerar que uma empresa, quando ela vai à insolvência, o tomador de serviço é responsável subsidiário. Então, o Estado está correndo risco de arcar com essas despesas. E isso tem um aspecto de improbidade administrativa. Então, o Estado não pode correr esse risco, não deve correr esse risco. O Estado tem que pagar em dia e tem que fornecer a repactuação. Essa situação tem que ser apreciada pelos gestores públicos, porque senão esse fim de ano, muito provavelmente, teremos milhares de empregados em situação complicada. Mas diante de tudo isso, todos esses fatos, não está tendo diálogo com o governo? Nós estamos tentando. Ocorre que o discurso ele está destoando na prática, né? Muitas vezes se apresentam aí, notícias de arrecadação, e isso venha contribuir para uma boa imagem do governo, mas, na verdade, tem também esses problemas que nós temos que enfrentar ainda esse ano. Agora, o governo, ele, de nenhuma forma, ele questiona a legalidade desses contratos? Porque o governo tem que dar uma explicação. Sim, o governo, inicialmente, ele fiscalizou todos os contratos, ele separou e rescindiu os contratos que tinham problemas. Esses contratos, hoje, que estão sendo prestados para o governo do Estado do Mato Grosso, todos estão em dia e dentro da legalidade. Quer dizer, o serviço está sendo prestado, só que o pagamento não tem sido feito. O pagamento não tem sido feito e desde janeiro... O senhor está dizendo o seguinte, o governo do Estado está dando um calote em 80 empresas, é isso? Aproximadamente, exatamente isso. Nós estamos justamente num momento aí em que a terceirização está cada vez mais presente no poder público e outras empresas nas atividades que não são fins dos órgãos. Sim. Se não fosse pela inadimplência, seria um bom momento, então? Hoje nós vivemos um problema federal e também estamos aqui no Mato Grosso vivendo um problema estadual. É bom deixar claro aqui que outros estados da federação não praticam isso. Eles fornecem a repactuação e estão pagando em dia. Aqui no Mato Grosso nós estamos vivendo essa situação. Não é interessante para as empresas judicializar essas questões. Por quê? Porque uma vez que se judicializa, eterniza-se o problema aí praticamente, né? Então, vamos buscar primeiro a solução administrativa. Não ocorrendo, nós vamos buscar os meios judiciais, inclusive com as indenizações previstas em lei. Conselheiro, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Giovanni. Muito obrigada.